Um, dois, três, gravando. Bem-vindo ao My Holly em Cena, um lugar feito para ampliar seu horizonte, abrir sua mente e coração. Vem comigo e vamos explorar juntos, sempre acompanhado de um bom papo e convidados especiais. E a nossa convidada de hoje é médica dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, professora da PUC, e tem vasta experiência na área da medicina, com ênfase em dermatologia estética, atuando principalmente nos seguintes temas: cosmetria, lasers, rejuvenescimento facial, preenchedores, elaborando e aplicando protocolos exclusivos tanto faciais, corporais e capilares. Acredita em beleza, a beleza natural, sempre alinhado à saúde, claro. Bem-vinda, doutora Andréa. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos conversar então, Bruna. Obrigada pelo convite. Com certeza, obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. Não, é uma honra estar aqui contigo. Obrigada, faz tempo que a gente se conhece, né? Temos uma história de paciente também, que depois eu vou falar um pouquinho. Que bom, muito obrigada, estou bem feliz. E hoje, então, a gente escolheu 2 temas para abordar contigo. Tu é uma pessoa que tem uma vasta experiência em vários assuntos, né? Então, a gente vai ter que resumir um pouquinho, trazer apenas 2 assuntos para a gente poder construir esse podcast. E a gente quer começar falando desse teu trabalho que tu faz com a questão da beleza, né? Que hoje tu trabalha bem focado nessa beleza mais natural, nesses procedimentos, né, que deixam a mulher mais bonita, mas ainda continua com a sua identidade. Claro, eu acredito nisso. Eu acho que todo mundo pode ser uma versão melhor de si mesmo, né? Mas de si mesmo, né? Então eu sou contra essa beleza padronizada, né? Essa estética muito igual, né, para todo mundo. Eu acho que as diferenças é que tornam cada indivíduo único, né? Então a gente pode sim fazer procedimentos, eles existem, né? A tecnologia está aí para ajudar a gente planejar o envelhecimento a longo prazo, né? A pessoa que vai viver 130 anos já nasceu, né? Sim. Então, né, eu imagino que quando, né, a gente vai ficando mais velho, né? A gente quer se sentir por fora como a gente se sente por dentro. E hoje em dia, né, todo mundo está muito produtivo, né, leva uma vida plena, né, com qualidade de vida cada vez mais. Então a gente quer se olhar no espelho e se sentir bem, né? É sobre isso. Então é sobre beleza natural, é isso, é a sua beleza, a beleza individual, a beleza de cada um, a melhor versão de si mesmo e não uma beleza padronizada, né? Isso não é saudável. Não, e hoje está uma busca, né, doutora, com... Claro, eu acho que principalmente assim, depois da pandemia, né, em que a gente usa cada vez mais vídeo, né, e se olha, né, eu falo assim que quando a gente está fazendo uma videochamada, né, a gente olha muito pouco para a pessoa, a gente se olha, né, aí lá pela cena você olha, ai meu Deus, tô com o olho caído, né, sabe, então a gente fica se olhando e se olhando os defeitos, então a gente ficou cada vez mais exigente, assim, né, com a nossa aparência, né. Então, isso cresceu muito nos últimos anos, eu acho que por causa desse boom, assim, né, das videochamadas, assim, né? de se olhar também. E eu acho que autocuidado não é luxo, assim, sabe? Autocuidado é bom a gente se cuidar, mas claro que a gente tem que ter sempre bom senso, né? Não pode ser uma obsessão, né? É uma parte importante da nossa vida, né? Se cuidar, se sentir bonito. E já tem vários estudos mostrando que as pessoas, quando elas se sentem mais bonitas, né? Elas são mais felizes, elas se sentem mais animadas, mais dispostas para o trabalho, para a vida, né? mais produtivas, né? Tanto é que as pessoas, quando estão deprimidas, às vezes, uma conduta, né? Uma terapia comportamental que a gente faz é orientar a pessoa todos os dias levantar, né, da cama, tirar o pijama, tomar um banho, escovar o cabelo, usar uma maquiagem, né? No caso de mulher, enfim. Então, é uma terapia comportamental para né, te sentir melhor. Então, tu vai te cuidar para te sentir melhor. Tu não vai te esperar te sentir melhor para se cuidar. Sim. Né? Então, é a realidade do dia de hoje. Mas eu falo, né, falo bastante para os pacientes também, para as pessoas, né, que a naturalidade é um valor inegociável, né? Senão fica ridículo. Fica ridículo, né? Porque, ó, às vezes a pessoa tá lá super envelhecida, com o rosto caído e tal, né? E daí vai lá, eu quero preencher a boca. Daí tu vai lá e preenche a boca da pessoa, fica ridículo, porque daí tu olha pra pessoa, tu vai ver que é cara de preenchido. Então é um conjunto, sabe? Então, às vezes não dá pra ter uma boca gigante, né? Tu entende? Então tem que ter bom senso.
E o médico tem que orientar isso para os pacientes, sabe? Essa visão, assim, mais... Esse limite, assim, né, do que pode, o que não pode, a gente tem que ajudar o paciente a enxergar. É claro que a gente não vai decidir pelo paciente, mas a gente vai orientar o caminho. Mas hoje tá bem complicado, né, com essa questão das redes sociais, assim, os filtros. O filtro é uma ferramenta, né, útil, eu diria assim, né, que às vezes a gente não tá se sentindo bem, mas não é uma beleza real, né? Não é de verdade aquilo. Então, a gente tem que entender, né, que às vezes alguns resultados são inatingíveis, né? Então, a gente tem que ter consciência de até onde a gente pode chegar. E como eu falei, a naturalidade e a saúde, eu diria também, são valores inegociáveis. Então, a gente não pode colocar à prova, né, a saúde e a naturalidade do paciente para ficar mais bonito. Isso não existe, né? Vai ficar feio no final. Sim. Fica feio. Mas é um posicionamento médico, né, doutora? Porque eu vejo, até vou contar a história, tem 2 mulheres que almoçam no mesmo restaurante que eu almoço sempre, né? E eu não sei se elas são irmãs ou se elas têm o mesmo médico. Porque elas são muito parecidas, porque as proporções de boca, maxilar, a maçã do rosto, elas são muito parecidas, mas não são iguais, assim, para dizer são irmãs de fato, né? Na realidade é essa padronização, sabe? Então eu falo para as pessoas, tudo bem, assim, ó, a gente não é perfeito e a beleza está nas imperfeições também, na originalidade, sabe, de cada um. Então essa coisa muito padronizada, assim, muito... Não fica bonito, fica com cara de procedimento, fica com cara de preenchimento e daí tu não vai perceber a mulher, tu vai perceber o procedimento. A beleza elegante, a beleza natural é quando tu percebe que a pessoa tá bem, mas tu acha que ela não fez nada. Tem algo ali, né? Tu acha que ela tá envelhecendo bem, que ela tá bonita, né? Tá super bem, tá com uma cara descansada, uma cara leve, mas não tá com cara, preencheu a boca, fez botox, sabe? Isso aí a gente não quer, a gente não deseja isso, né, para os pacientes. Então, essa padronização e esse exagero, assim, na minha opinião, eu acho brega. Cafona, né? Eu acho que perde valor como pessoa, sabe? As pessoas têm que reparar a mulher bonita, não que ela fez alguma coisa. Sim. Né? Então, tu imagina assim, ó, tu é, sei lá, tu é uma empresária, ou então tu tem um trabalho, assim, né, que tu precisa impor respeito, daí tu aparece lá com uma boca mega preenchida, ali que todo mundo fica olhando pra tua boca mega preenchida, ou mesmo qualquer profissão, né, tu entende? Daí a pessoa só vai olhar pra boca, né, não vai escutar o que tá falando. Perde até a credibilidade, fica né? Fica feio, né, eu acho que diminui. Diminui porque acaba... colocando a pessoa, uma baita profissional, às vezes não... Isso, tu te desvaloriza. Sim. Desvaloriza. Então, a elegância, né? A beleza, ela é sutil, ela é leve, assim, né? E ela é individual. Sim. Eu acredito nisso. Que bom. Por isso que tá com o consultório bombando, né? Porque eu acho que as pessoas cada vez mais estão buscando essa naturalidade, né? Claro que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é um movimento, assim, né? De buscar isso. E também... Eu acho que teve um movimento, assim, de muita harmonização, né? Que não é harmonização. E que as pessoas ficaram com medo, assim. Então, às vezes, dá pra fazer preenchimento, sustentação do rosto, bioestimulador de colágeno, mas de uma maneira sutil. Então, são procedimentos bons, mas o problema é onde tu coloca, quando tu coloca e o que tu coloca. Sim, porque tem muita gente que tem medo de fazer, porque tem medo de ficar desse jeito meio caricatura, assim, né? Meio caricato. E, na verdade, a gente consegue fazer, né, de uma maneira elegante e natural. Sim. Até tem uma pergunta aqui que é bem o que a gente está conversando, né? Que como a sociedade está influenciando hoje as pessoas nesse comportamento? Eu acho assim, ó, principalmente adolescente e tal, né, que eu recebo no consultório, às vezes usando um skincare, assim, horrível, assim, né, esses K-beauties lá que tem 20 passos diferentes, né, e essa cobrança, assim, né, pra te seguir um certo padrão e tal, né, principalmente na internet, que é irreal, né, então eu acho que quem é mais influenciável, principalmente, são as meninas, assim, né, que a gente tem que ter cuidado, assim, elas querem fazer tudo. E a gente tem que dar um limite, até porque não é idade. Sim, né? E pode até fazer mal, assim, para elas, né? E em relação a esse mega preenchimento, assim, eu acho que vulgariza a mulher também, sabe? Fica aquela coisa meio caricata, assim, sabe? Eu acho que fica feio.
E tu sabe que eu vou falar a opinião de um homem, né? Porque o meu marido, ele é designer, então ele observa tudo e todas, né? E ele mesmo, quando eu comentei dessas duas meninas que vão no restaurante, ele mesmo disse, nossa, mas é vulgar, né? É feio, e aí, feio. tu vê que elas estão sempre bem elegantes, bem vestidas, mas não combina com o que elas vestem. Fica feio, né? Eu acho que é uma pena, assim, Sim. sabe? Por isso que tem agora também esse movimento de se desarmonizar, de suavizar as linhas, de não ficar tão agressivo. Porque a beleza, ela é leve aos olhos, né? Ela é sutil, né? E essa coisa exagerada, quando tu olha para uma pessoa e tu vê uma boca gigante, ou tu vê, sabe, um maxilar ali, uma mandíbula muito marcada, muito quadrada, que é mais comum em homem, né, não em mulher, salta aos olhos, né, não pela beleza, mas porque tá estranho, né, porque tá exagerado. E hoje existem procedimentos de reversão? Tem, a gente faz, às vezes, a gente tira. Às vezes chega lá... E se tu, por exemplo, faz muito preenchimento, por exemplo, né, de má qualidade, isso é muito importante também, assim, ó. O que acontece? Tu preenche. O ácido hialurônico, principalmente quando ele for muito duro, né, ele não se integra bem à pele, tu entende? Então ele vai criando um espaço que quando ele sai a pele fica flácida. Então a longo prazo, pro gerenciamento do envelhecimento é péssimo, porque tu vai ficando mais flácida, daí por isso que também tá voltando agora o movimento de fazer lifting, essas coisas, porque o pessoal se preencheu tanto assim, que fica mole a pele, tu entende? E principalmente com produto de má qualidade, sabe? Que tem, infelizmente tem no mercado, né? A gente vê ali, né, tudo que acontece e tal. Aí tu cria um espaço morto, que quando ele sai, como ele não se integra bem aos tecidos, à pele, aí a pessoa fica mais flácida. Então a gente tem que usar produtos bons, assim, né? Tu tem que pensar em como aquilo que eu tô fazendo agora vai impactar o envelhecimento e o rosto daquela pessoa dali a 10, 20 anos, né? Então a gente tem que ter responsabilidade na hora de injetar ali na pessoa, porque isso pode impactar o envelhecimento dela a longo prazo. Pode envelhecer bem ou mal. E geralmente quem fica assim, inflado, o rosto inflado, depois vai ficar flácido. E envelhece mais, né? Sim. Mas sabe que eu não sei se é porque quando antigamente quem fazia procedimentos estéticos eram pessoas mais velhas, né? Há muitos anos atrás. Mas é que há muitos anos atrás, tipo, a gente não tinha todo arsenal terapêutico assim que a gente tem hoje. A gente tem coisas muito boas, assim, né? Tem bioestimulador, tem ácidos hialurônicos de boa qualidade, tem tecnologias, né? Fotona, Ultraform, MPT, enfim, né? Tudo isso, né? São tecnologias que vieram, né? Para ajudar a gente a envelhecer bem, né? Só que, claro, que nas mãos erradas pode ser um desastre, né? E aí fica aquela... Por isso que eu acho que tem pessoas que fazem procedimentos, daí beira o exagero, né? Que eu olho para aquela pessoa, ao invés dela parecer mais jovem, ela parece mais velha. Isso, mas mesmo assim, numa paciente mais jovem, se a gente faz muito uma coisa over, assim, que marca muitos traços, a pessoa fica com um aspecto de mais envelhecida. E eu acho feio. Nossa, ninguém quer ficar se sentindo mais velha, né? Não, a não ser que seja intencional, assim, não, né? Não, pelo amor de Deus. E, doutora, a gente sabe que uma mulher, quando procura um procedimento, enfim, quando ela te procura, ela está buscando autoestima, né? Então, qual que é a importância do papel do teu trabalho na autoestima da mulher? Do homem, enfim, né? Que hoje... A gente tem bastante pacientes homens também. Eu acho que é importante a gente entender o paciente, conversar com ele, ver o que está incomodando ele, como a gente pode ajudar, né? Às vezes, e orientar o paciente, né? E entender o que é mais importante, né? Às vezes, fazer um procedimento estético naquele momento não é o mais importante, né? Se a pessoa também vai colocar toda a autoestima naquele procedimento, sabe? Vai depositar toda a expectativa, a gente tem que alinhar bem as expectativas, né? E isso é uma parte da vida, né? Se sentir bonita, se sentir cuidada é importante, né? É terapêutico, né? A gente se cuidar, né? Vocês trabalham com isso também, né? E uma mulher com cabelo escovado, tipo, não quer guerra com ninguém, né? Nunca. O cabelo bonito, né? Uma maquiagem bonita, meu Deus, né? Eu fico melhor, né? Sim, todo mundo fica melhor quando se sente mais bonita, né? Então a gente ajuda a mulher, né? Aquilo que tá incomodando ela, enfim, né? E o homem também é se sentir mais seguro, mais confiante, né, com a própria aparência, né?
E a gente vai planejando envelhecimento para envelhecer bem, né? Esse gerenciamento do envelhecimento, o foco é esse hoje, né? Então, o nosso trabalho é muito gratificante porque a gente vê, né, os pacientes melhorarem, se sentirem mais seguros, mais bonitos, né? É muito bom, é muito gratificante. Isso acaba influenciando em todas as áreas, né? Claro, tudo melhora, né? Isso é comprovado, né? Sim, com certeza. E teu trabalho, claro que ele é muito mais... como é que eu posso falar? Até para não diminuir o nosso, mas é um trabalho mais estrutural, assim, né? A gente trabalha de uma forma mais superficial, né? Nós com um salão de beleza, mas a gente percebe que às vezes a cliente chega aqui buscando algo e ela precisa, na verdade, de uma terapia. Claro, mas é aquilo que eu falei, assim, ó, então, assim, por isso que é importante, assim, a relação médico-paciente, a gente conversar com o paciente, né, e entender por que ele está buscando aquilo e qual que é a real expectativa dele em relação àquilo, né? E claro, terapia é bom para todo mundo, né? Mas geralmente as pessoas que são muito insatisfeitas consigo mesmo, sabe, que se cobram demais, né? Elas têm ali uma história de vida, às vezes, que levou elas a ficar daquele jeito. Então, a gente tenta ajudar da maneira que a gente pode, com as limitações que a gente tem, né? Mas, claro, às vezes a gente orienta, assim, sabe? Psicoterapia e tal. E eu faço terapia, gente, tem que fazer, tá? Tem que fazer. Eu acho que é libertador. Eu acho que o autoconhecimento diminui o sofrimento das pessoas. Né? E diminui aquela busca, E até pra se aceitar né? imperfeito também, e aceitar o envelhecimento, às vezes, também, né? Que ele faz parte da vida, faz parte do processo. Que a gente pode, sim, né? Ajudar bastante, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue melhorar muito. Mas que não é a coisa mais importante da vida, com certeza, né? E, enfim, né? Mas é importante também. Dá pra envelhecer bem. Isso, mas vai passar o tempo para todo mundo, precisa... né? Então as coisas vão mudando, né? Independente, né? Hoje em dia, né? Eu participei agora há pouco tempo do board do Eucerin Epigenético, que é um sérum novo que está chegando agora, do Eucerin, né? Da Bayerdorf, que está chegando no Brasil. Já chegou no Brasil, chega no final de outubro, né? Agora. E é um sérum que ele diminui o envelhecimento das células, porque ele diminui a metilação dos radicais livres ali, sabe? Ele diminui a metilação do DNA das células, enfim. Mas, enfim, tu passa aquilo no rosto, daí tu vai retardar o envelhecimento. Então, isso é uma tecnologia nova que está chegando no mercado, vai ser lançado no Brasil em janeiro, né? Mas está já chegando nas farmácias, oficialmente vai ser lançado em janeiro. Então, é um novo conceito, assim. Então, tem muitas drogas novas, medicações novas, né? Cremes novos, assim, que estão chegando, que vão melhorar cada vez mais, né? Esse gerenciamento do envelhecimento. Então, a gente vai conseguir ficar cada vez melhor, né? É só comparar, assim, uma mulher de 50 anos hoje, uma mulher de 50 anos há 20 anos atrás. Né? A gente pode... Né? A gente está muito melhor. Sim. Né? As mulheres de hoje estão muito melhores do que as mulheres de 20 anos atrás. E isso vai acontecer cada vez mais, né? Então, não só por causa dos procedimentos estéticos, mas também porque... A tecnologia, né? Qualidade de vida, né? Tudo isso, né? Dormir bem de noite, fazer atividade física. Hoje em dia todo mundo faz, né? Busca, né? Isso, né? Uma coisa que tá bem... Tá bem alta, né? Bem arraigada, assim, né? Já na cultura, né? Sim. Principalmente aqui da nossa região, né? Eu sinto isso. Então, isso vai melhorar cada vez mais, né? Então, porque é um conjunto da obra, né, doutora? É isso aí. Não adianta só ir lá te procurar, fazer um monte de procedimento. E daí come, sei lá, um bolo todos os dias. E ter uma qualidade de vida, mas claro. Mas não dá, tu tem de comer açúcar todo o tempo, não fazer atividade física, não se cuidar, né? São coisas que caminham juntas. Sim. Não cuidar dos relacionamentos, não cuidar da saúde mental, né? Isso tudo caminha junto. Não tem como fazer uma coisa apenas para ficar bonita, né? Eu acho que não. Eu acho que a parte externa é uma parte, assim, que é muito importante, principalmente para as mulheres, assim. A gente gosta de se sentir bonita, né? Eu gosto. Eu também gosto. Mas é um conjunto, com certeza. Eu acredito nisso. Sim, senão não faz sentido. Não faz sentido. Família, relacionamentos, tudo isso é importante pra gente ficar bonita. Sim, com certeza. É verdade. E doutora, hoje as pessoas te procuram para fazer procedimentos e elas estão tendo um pouquinho mais de consciência que precisa daquele cuidado com a pele? Eu acho que sim, eu acho que culturalmente, até por causa, né, de estudo da internet e tal, as pessoas elas estão mais conscientes, assim, ó, para se cuidar hoje em dia, né, para usar protetor solar, enfim.
Às vezes tem algumas resistências e tem gente assim que não gosta de usar e tal. Mas enfim, né, a gente vai contornando ali as dificuldades também e vai tentando encontrar um melhor caminho para cada pessoa, né? Sim. Né? Mas sim, hoje em dia eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes que é importante, assim, né? Uma rotina de cuidados com a pele, né? Uma rotina de cuidados com a saúde, prevenção, né? Cuidar da pele como um todo, né? Da saúde. Não adianta a gente ficar maravilhosa, né? E ter um câncer de pele, né? Também, né? As coisas caminham juntas, né? Sim, vamos falar sobre isso depois. Isso mesmo. E doutora, como que a genética influencia Na pele? na pele? Influencia, né? A cor da pele influencia, né? A genética, então, é uma parte super importante, assim, né? Do envelhecimento. Mas tem vários estudos com gêmeas, por exemplo, né? E o envelhecimento das gêmeas, por exemplo, né? Isso tem na internet, assim, é bem fácil de encontrar. E daí a pessoa que sempre se cuidou, fez atividade física, usou filtro solar, tá muito melhor do que a pessoa que nunca fez nada, né? Isso é fato. Aí então que entra essa epigenética, que é como o nosso meio ambiente, o nosso estilo de vida vai influenciar o nosso envelhecimento. Então, assim, a genética ela é importante, mas ela corresponde, assim, ali, ó, a 50%, o resto é o meio, é como tu vive. Não adianta a gente ter uma genética maravilhosa e fumar, tu entende, né? Não fazer atividades físicas, né? Não fazer o manejo do estresse, não usar filtro solar, sabe? Não se cuidar, né? Então, a gente sabe que a restrição calórica impacta o envelhecimento a longo prazo de todo o conjunto, não só da pele, né? Da beleza. Então, assim, muito açúcar envelhece, porque aumenta lá a glicação, aumenta os radicais livres e daí as células envelhecem mais, né? Então, na realidade, assim, o que a gente sabe, né, de fato é que atividade física e restrição calórica são coisas que vão impactar o nosso envelhecimento como um todo, né? E dá pra dar uma driblada aí na genética, então. Isso, não, a genética ela é importante, né? Se a gente tem uma genética, né, que às vezes não coopera muito, também é ruim, mas não é o mais importante hoje em dia, a gente sabe que não é. Que bom. Que Principalmente bom. Principalmente pra pele, né? E até a minha mãe é hipertensa, né? E eu venho acompanhando, e na minha gestação também eu acompanhei. E o meu médico, na época, que eu tinha muito esse medo de ter, né? Hipertensão, pré-eclâmpsia e tal. E eu passei super bem. E hoje tô com 36 anos e ainda nunca tive esse problema até então, né? E o médico me explicou que eu tenho a genética de pai e mãe, porém eu tenho um estilo de vida totalmente diferente do que eles levaram. Então, e a dá gente pra sabe dar uma... que principalmente para doença cardiovascular, o estilo de vida ele é super importante, né? É muito importante. Dá pra dar uma driblada, né? Claro que sim. Claro que sim. Então a gente tem que se cuidar mais. Se tu tem uma genética ali que te predispõe a ser hipertensa, diabético, né? A ganhar peso, então, tu tem que te cuidar mais. Tu vai ter que fazer mais esforço, né? Do que um ser humano que foi abençoado. Que foi abençoado. Mas, né, também não adianta ser abençoado e não se cuidar. Daí também não dá pra facilitar. Não, também não tem como ter tudo, né? Não dá. E doutora, o que tu acha, assim, importante de rotinas e cuidados, assim? Tá. Então, olha só, até fiz uma live há pouco tempo, né, sobre isso, da Sociedade Brasileira de Dermato. Então, assim, ó, o que é importante? É importante limpar bem a pele, fazer uma hidratação, usar um retinóide de noite, é importante pro envelhecimento. Não é todo mundo que pode usar retinóide, né, porque quem tem rosácea, tem a pele sensível, vai ficar vermelha, vai, né, não vai tolerar o uso, enfim, né, então a gente tem que ver, né. Então, assim, ó, lavar, limpar bem a pele, usar uma espuminha de limpeza suave, geralmente, usar um hidratante que pode ser de manhã, usar uma vitamina C, um retinóide, assim, que pode ser de noite, né, ou a vitamina C pode ser usada junta de manhã e usar filtro solar. O mais importante, se eu tivesse que escolher 3 passos, é limpar bem, usar um retinol à noite e usar um protetor solar durante o dia, né, para envelhecimento a longo prazo e para gerenciar o envelhecimento. E constar com dermato, né, gente? Né, por favor. Né? Não vai pegar diquinha em TikTok, né, doutora? Não. É o mais importante, porque daí a gente consegue orientar bem direitinho ali, né, o que o paciente tem que fazer, né? Até tem uma questão aqui, qual a importância, né, de manter a pele limpa, hidratada.
prevenir o envelhecimento, né? É isso, não, a pele mais bonita, mais limpa, hidratada vai ter menos acne, a pele hidratada é uma pele que vai enrugar menos, né? E a gente tem várias substâncias hoje em dia que conseguem hidratar bem, né? Enfim, a vitamina C, ela é um antioxidante, né? Então ela também retarda o envelhecimento. Agora, então, tem esses sérums novos, o sérum epigenético, então, né? Enfim, que também eu acho que vai contribuir, né? O mercado tá cheio, né? Não precisa usar tudo, a gente entende, mas o básico bem feito é mais importante. Lavar, hidratar e proteger do sol, usar um retinóide quando pode. E marcar uma consulta com dermato. É isso mesmo. Para poder acompanhar tudo isso. É isso aí. Até aqui também a gente fala, né, sobre a rotina ideal, então... É isso aí. O filtro solar eu acho que tem que entrar nessa... Ele é básico. É claro assim, ó, se eu tenho uma pele mais seca, eu vou hidratar mais, eu vou usar um creme mais engorduradinho, mais emoliente, que a gente fala, né? E se eu tenho uma pele com uma tendência à oleosidade, eu vou usar um sérum, um gel que vai ajudar a fechar os poros, né? Com substâncias que são anti-inflamatórias na pele, né? Enfim, tem vários no mercado, enfim. Sim, tem muita coisa, né? E doutora, hoje quais são os procedimentos mais procurados, assim? Na clínica... Botox, sempre, né? O Botox, ele é importante entender que o Botox, ele trata o movimento, ele não trata a ruga, né? Ficar sem rugas é um efeito colateral. E as pessoas que movimentam menos o rosto envelhecem menos. Então, hoje em dia, a gente não faz aquele Botox para ficar congelado o rosto, né? A gente faz em pontos estratégicos para gerenciar o envelhecimento, então levantar a sobrancelha, levantar o contorno do rosto. Então, a gente faz muito Botox no pescoço hoje em dia, né? Olha só. Porque o platisma, que é esse músculo que fica aqui, fica puxando o rosto para baixo. Então, se a gente relaxa o músculo, né, o rosto sobe, né? Então, é para tratar o movimento, né? Toxina é o procedimento que a gente mais faz, eu acredito, né? E eu tenho muito paciente que me procura principalmente para tratar o contorno facial e rejuvenescer, assim, né? Enfim. E agora no verão, os tratamentos corporais, né? Sim. Que começam a bombar, né? Tem bastante procura, preenchimento de bumbum e tal, essas coisas a gente faz também. Olha só. Né? Então agora no verão começa a crescer bastante isso. O pessoal começa a procurar agora para ficar bem para dezembro. Agora é uma corrida contra o tempo. Contra o tempo, então para gordura localizada e tal. Que funcionam bem, assim, a gente tem vários protocolos, enfim, né? Mas que, enfim, que também tem que ser associados a uma dieta, exercício, isso é bem importante também, né? Senão a gente tem resultados mais frustrantes, assim, né? Então então a gente consegue melhorar bastante, mas alinhado daí, né? Porque são procedimentos que não são invasivos, né? A gente faz alguns procedimentos invasivos, a gente tem bloco cirúrgico hoje em dia na clínica, daí a gente faz alguns procedimentos com sedação, enfim, né? Alguns procedimentos são mais invasivos. Né? E tem não invasivos também. E quem sente muita dor também faz com sedação? A gente faz com sedação também. Sim, hoje de manhã a gente fez num paciente até. A gente tirou um câncerzinho de pele da paciente de manhã cedo e com sedação, um procedimento que podia ter sido feito com anestesia local, mas como a paciente era super sensível, daí vem um anestesista e tal, e daí a gente faz com sedação. Tudo pro conforto do isso paciente. Tem que ser, né? Ninguém gosta de sentir dor, né? Não, pelo amor de Deus. Eu não gosto também. Nem pra ficar bonita. Não. A gente aguenta, né? Ai, não muito. Mas se a gente pode, né, lançar mão de coisas pra ficar mais confortável, por que não? Sim. A medicina evoluiu, graças a Deus, né? E a gente precisa usar ela, né? Claro que sim. Ao nosso favor. Claro que sim, tem que usar. Doutora, vamos falar sobre um assunto, assim, que na minha opinião é extremamente importante, pouco falado, né? E depois eu vou contar um pouquinho da minha experiência que a gente teve contigo, inclusive, que é sobre o câncer de pele. Basicamente assim, tem um câncer melanoma e não melanoma, né? O mais comum é o basocelular, né, que corresponde a 75% de todos os cânceres de pele, que são feridinhas que geralmente dão na face, em áreas expostas ao sol. Tem o epidermoide também, o carcinoma epidermoide, que dá mais no lábio, nas mãos, nas pernas, enfim, né, mais no terço inferior da face, né, o epidermoide. E daí tem o melanoma. O melanoma, então, é aquelas pintinhas. Felizmente, eles correspondem a 3% dos cânceres de pele, mas o melanoma, ele é o pior câncer de pele porque ele pode dar metástase, né? Porque ele pode ir para outros órgãos, enfim, né? Então, pode afetar a sobrevida, né, das pessoas, né, de impactar. O que faz a diferença, né, no diagnóstico, né, do melanoma, né, é o diagnóstico precoce. Então, quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico e a gente tirar aquela pintinha que
que tá simétrica, uma borda irregular, mudou de cor, tem mais de meio centímetro de diâmetro, tá diferente, assim, das outras pintas, né? A gente aumenta, né, a chance de pegar ele no começo, né? E daí isso vai impactar a vida do paciente, né, a longo prazo. Então é muito importante a gente fazer o autoexame da nossa pele e observar se tem alguma feridinha que demora para cicatrizar, alguma pintinha que tá diferente, assim, sabe, que ela destoa. Na clínica hoje em dia nós temos o Photo Finder, né, que é o melhor equipamento para fazer o mapeamento digital, né, corporal total, assim. Ele também pode ser usado para fazer tricoscopia, né, exame do couro cabeludo, né, para avaliação de alopécia. Mas ele é muito importante, então, para fazer essa fotografia, né, do corpo. E daí o médico vai lá e olha pintinha por pintinha, né, e vê se ela tem alguma característica diferente. E daí a gente vai indicar ou tirar ou acompanhar. E daí lá pelas tantas, dali a 6 meses, a gente repete o exame. E daí se ela mudou, se ela tá um pouquinho diferente, a gente se antecipa e tira antes, né, de virar um melanoma, assim, né, se for um nevo atípico, né, se for uma pintinha diferente. Então isso aumenta a eficácia, vamos dizer, sabe, aumenta a sensibilidade para detectar o câncer de pele mais precocemente, né? Então, o melanoma, ele é um câncer de pele que hoje em dia tem muito tratamento disponível, né? Mas que ainda é perigoso, né, para a pessoa que tem. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce é o que faz o que salva a diferença, né? Então, é muito importante a gente fazer o autoexame. Então, Dezembro Laranja é o mês, né, instituído pela Sociedade Brasileira de Dermato, né, no Brasil, pelo INCA também, para conscientização, né, em relação ao câncer de pele. Por quê? Porque dezembro começa o verão, né, e todo mundo se expõe muito ao sol. A gente sabe que aquele horário das 10 até as 4 horas da tarde é um horário que a radiação do sol é mais importante. Quem tem olho claro, pele clara, né, que fica vermelho com facilidade, né, tem um risco maior de ter câncer de pele, né. E uma coisa muito importante de lembrar agora no Dezembro Laranja é que a chance da gente ter câncer de pele na vida depende muito do sol que a gente toma nos primeiros 14 anos de vida. Então é muito importante a gente proteger as nossas crianças, né? Usar filtro solar, evitar aqueles torrões, aqueles vermelhidões assim na pele. Isso é muito, muito importante. Então fica a dica. Que bom. E tem o fator genético também, doutora? Claro, a gente sabe que se tem parente de primeiro grau com melanoma ou outros tipos de câncer, né, de pele, aumenta o risco da gente ter câncer de pele. Então, irmãos, né, pais, filhos, assim, né, de pessoas, né, com câncer de pele, tem que ficar mais atentos, né? Então é indicado fazer esse mapeamento também, nessa fotografia do corpo, pra gente identificar precocemente, né? E acompanhar. Isso, e a gente sabe que assim, ó, que 60% dos cânceres de pele quem detecta é o paciente, né? Então não é o médico, né? É o paciente que percebe, assim, um parente, assim, que olha lá que uma pinta tá diferente, que tá destoando, eu acho que tem que consultar. Então é muito, muito importante o autoexame se conhecer, se olhar, né? E doutora, esses dias eu estava discutindo com um amigo sobre o câncer de pele e ele me falou que o câncer de pele, pelo que ele leu, enfim, ele não é da área, tá? Mas ele me falou que o câncer de pele, ele tem a ver somente com o sol. O principal fator de risco pro câncer de pele é a radiação solar. A radiação, ela vai se acumulando na nossa pele desde que a gente nasce. Eu diria que outro fator importante também é a genética, né? Enfim, mas assim, pele clara, olho claro, né? A gente sabe que aumenta, né, o risco se tem parente de primeiro grau, né, que tem câncer também, né? Mas enfim... A relação é... É a radiação solar. Isso mesmo. Principalmente na primeira infância. Importante, né? Cuidar das nossas crianças. Isso mesmo. Eu vou contar uma experiência particular que eu acho que merece... até te expor, né, porque eu tive uma pinta na minha perna, te procurei, e eu já tinha na minha cabeça, quando eu te procurei, que eu falei, eu tô com câncer de pele, porque eu vivia exposta ao sol, enfim. E aí eu fui consultar contigo, tu tirou a pinta, mandou pra análise, né, e depois veio, graças a Deus, não era nada, tudo né, bem, tava tudo certo, tudo bem. E meu marido teve também uma pinta na perna e ele tinha procurado um outro dermatologista
E o doutor, na época que atendeu ele, disse, não, tá tudo bem, não é nada, a vida que segue, tudo certo. E eu, quando eu recebi esse feedback dele, eu falei, não pode esse tipo né, de resposta. Por que tu não vai na doutora Andréia? Falei pro meu marido, e tira isso aí, vai fazer uma análise, né? E ele, não, tá tudo certo, o doutor falou que tá tudo certo. E eu, bom, teu filho tá aí, recém-nascido na época, então vê tu o que tu quer fazer. Então ele foi lá, te procurou, fez A biópsia. a biópsia, né? Eis que volta um resultado de melanoma. Uhum. É muito importante, então, né, a gente cuidar da pele, fazer o autoexame, isso reforça isso, né? Porque tu que percebeu ali, né, e insistiu pra ele, enfim, né? Então isso reforça, né, que a gente tem que fazer autoexame, tem que cuidar, olhar o cônjuge, né? O marido, é bem importante. E, enfim, fico feliz, né, que deu tudo certo, tá tudo certo, né? Então, isso é importante, né? O diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. E doutora, sobre o câncer de pele, né? Eu sei que ele tem estágios, níveis, como é que a gente pode falar? Então, assim, o que determina, né, na realidade, a gravidade, né, principalmente do melanoma, né, é a profundidade na pele. Então, por exemplo, assim, ó, a gente, né, leva em consideração até 0,75 milímetros, né, é um melanoma que está numa fase bem inicial. Né? Se ele tem mais de 0,75, 0,9, 1, 1,2, aí ele vai aumentando a gravidade. Daí, nesses casos, a gente tem que fazer pesquisa de linfonodo sentinela, né? Vai mudar o tratamento, né? Mas o tratamento do melanoma, né, hoje em dia, ele é baseado, então, na espessura dele. Então, quanto mais profundo, né? Isso é milímetros, gente, por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? Isso que vai determinar, então, se você vai precisar fazer depois imunoterapia, né? Porque não tem químio para melanoma, né? Só imunoterapia. Ah, não existe. Então, não. Então, mas hoje em dia, sim, o tratamento avançou muito, né? A ponto que a gente consegue ter uma sobrevida muito alta, né? Mesmo em casos mais agressivos. Na época que a gente fez esse diagnóstico lá com o oncologista, ele nos explicou que ele estava no nível 2, assim. Então, ele precisou fazer sentinela, essas coisas todas, ele teve que fazer. E na realidade, assim, ó, dependendo da espessura ali na pele, né? Ou se ele tá na derme, daí tem os níveis de Clark que a gente fala, assim, né? Se tá na epiderme, na derme superficial, na derme mais profunda, daí vai mudando, né? O nível, né? O nível dele, daí também muda o tratamento. E doutora, quando ele tá lá embaixo, assim, quantos anos? Existe esse número ou não? Então, existem dados, né, que nos levam a acreditar que se ele tá lá, né, que se ele tá muito profundo e tal, a sobrevida em 5 anos é menor, né? É mais baixa, mas em casos mais superficiais, assim, não, né? O tratamento é só retirar, enfim, fazer linfonodo e tal. Mas quando precisa fazer imunoterapia e tal, hoje em dia a gente consegue uma sobrevida maior por causa do tratamento, né? Mas eu não gosto de falar assim em números porque isso varia muito, assim, tem várias variáveis assim que vão, né, interferir nisso e eu acho... Se alguém tá assistindo que tem lá um nível 4, né? Sim. E daí vai achar que... Vou mudar minha pergunta, então, para tentar... Até pra gente ajudar as pessoas, né? Eu tive uma mancha na perna, né? Uma pintinha ali que eu achava estranha. E em questão de 6 meses que ela tava ali, eu já busquei, né? Vamos supor que uma pessoa tem, assim, essa mancha na pele e deixa lá 10 anos a mancha. Isso interfere nesses níveis que ela... Não, é porque assim, a maioria das pintas não são câncer de pele, né? A maioria das pintas não são melanoma, né? Então, aquelas pessoas que têm muitas pintas, é importante fazer um mapeamento pra gente fotografar e poder acompanhar essas pintas, né? Isso, ter muitas pintas é um fator de risco pra ter câncer de pele. Mas se eu tenho uma pinta, daí então aquela regrinha que a gente usa, assim, ó, que é uma pinta assimétrica, a regrinha do ABCD. A de assimetria, B de borda toda irregular, C de cor, né? Tem mais de uma cor. D de diâmetro, tem mais de meio centímetro de diâmetro. E E de evolução, ela tá mudando, ela coça, ela arde, ela cresceu, ela diminuiu, tu entende? Ela sangrou, né? Tudo isso, né, é importante, né? São fatores de risco para
né, para ter um melanoma no futuro. Então, se eu tenho uma pinta que é assimétrica, tem mais de uma cor, mais de meio centímetro de diâmetro, e ela sangra de vez em quando, então tem que procurar ajuda, né? Mas às vezes ela não sangra, ela não tem nenhum sintoma, mas é uma pinta diferente das outras que eu tenho no corpo. Também é uma coisa que a gente tem que ficar atento. O quanto antes procurar. Se é uma pinta nova que apareceu e que está crescendo rápido, né? Tem que procurar ajuda também. Tá? Mas se a pessoa tiver essa pinta com todos os 5 fatores e esperar muito tempo para procurar... Mesmo assim, pode ser que não seja um câncer de pele, tu entende? Mesmo sendo assimétrica, borda irregular e tal. Por isso que é importante a gente olhar ela lá com dermatoscópio, porque daí tem outras características que o médico vai saber identificar quando ele olha, né? Lá dentro da pinta, né? E ver se precisa tirar ou não, então fazer a biópsia, né? Sabe... Eu tenho uma conduta assim, ó, mais agressiva. Se não vai deixar nenhuma cicatriz inestética para o paciente, né? E se o paciente percebeu que é uma pinta diferente, que está crescendo, eu às vezes prefiro tirar do que correr o risco, né, de ter um melanoma lá na frente, né? Porque é ruim. E uma pinta normal, assim, que não é um melanoma, é carcinoma daí, né? Não, aí é um nevo, tipo uma belezinha, né? Ela pode vir a ser um melanoma? Pode virar um melanoma, sim. Aí é um nevo atípico que a gente fala, é um nevo que tem características que podem virar um melanoma no futuro. Aí a gente não sabe, assim, o que vem antes, assim, sabe? É uma discussão no meio dermatológico se isso realmente era uma pinta que virou um melanoma ou era um melanoma desde o começo, né? A gente não sabe, mas a gente sabe que pessoas que têm muitas pintas têm uma chance maior de ter melanoma. E essas pessoas têm que ter um cuidado totalmente diferente. Tem que fazer fotografia, tem que fazer mapeamento ali com o Photofinder, aquele exame, né? Sim, a questão do sol, tem que olhar totalmente diferente do que uma pessoa normal. Sim, uma pessoa que tem menos pintas, assim, né? É claro assim, ó, a pessoa que tem olho claro, cabelo claro, que se queima com facilidade... uma pessoa que tem muitas pintas, que tem história na família de câncer de pele, tem que se cuidar mais do que uma pessoa que tem uma pele que bronzeia com mais facilidade, né? Que não tem ninguém com a família com câncer de pele, enfim. Isso não significa que pessoas negras, por exemplo, né, que tem a pele bem escura, não possam ter câncer de pele. A gente sabe que pode, né? Então, todo mundo tem que ficar atento. Uma coisa bem importante, né? Agora é verão, né? Então, às vezes, eu tenho pacientes que amam se bronzear, né? Sim, eu era essa pessoa. Né? E eu acho assim, ó, que o sol é vida, é maravilhoso, né? É bom se bronzear de vez em quando, tudo bem, né? A gente tem filho, né? Vai pra praia, pro verão, assim, gosta, né? Não tem como não se bronzear, né? Porque, né? Tu vai ficar cuidando dos filhos ali no meio do sol, né? Daí tu vai ter que cuidar, né? Enfim, mas usar filtro solar, enfim, né? Evitar aquele horário de exposição, principalmente por causa das crianças, né? Mas assim, ó, a gente precisa de 15 minutos, né, de sol sem filtro solar para ter o que a gente precisa de vitamina D. Pessoas que têm a pele morena podem ficar mais tempo, precisam de mais tempo. Mas pessoas que têm a pele clara precisam de menos tempo para ter o que precisa de vitamina D. Então isso não é justificativa. Não precisa se torrar lá no sol, ficar marrom, tu entende, pra vitamina D. E hoje em dia tem suplemento Vioral também, né? No Rio Grande do Sul a gente pega menos sol, né? Com invernos rigorosos e tal, a gente fica mais coberto, então a gente usa vitamina D oral. Então isso aí não é justificativa para se torrar no sol, até porque envelhece, gente. Né? Muito. Envelhece muito. Eu sempre gostei muito do sol, né? Mas o sol é bom. Vivia morena, agora depois do diagnóstico do Kleber, nunca mais fui pro sol. Tenho meio que pânico. A radiação, ela é cumulativa, né? Então, a nossa pele é resultado do sol que a gente toma durante toda a nossa vida. Então, é importante, assim, ter essa consciência. E olha só que legal, tem um estudo, né, que foi feito lá pela USP, comparando os níveis de vitamina D de pessoas que tiveram melanoma e de pessoas que tiveram, né, melanoma, câncer de pele, e pessoas que não tiveram câncer de pele. E eles não encontraram diferença dos níveis de vitamina D entre os dois grupos, porque geralmente quem tem câncer de pele, ou familiar de quem teve melanoma principalmente, é mais obcecado, assim, com fotoproteção, né? Sim. Quer se cuidar mais, se proteger mais. Então, né, se torrar no sol para ter vitamina D não é justificativa. Não é. Então, se protejam. E tem médicos que dizem que para adquirir a vitamina D tem que pôr pulso, tem outros que dizem que tem que pôr pé. Tem alguma regra assim ou não? Não tem uma regra, né? Mas tem que ser sem filtro solar.
O filtro solar ele retarda, né? Mas assim, é 15 Bloqueia minutinhos para quem tem a pele clara. Às 8 da manhã, 9 da manhã. Não, pode ser. até às 10. Se tu tomar ali entre as 10 e as 4 horas da tarde, 15 minutos, tu não vai ficar vermelha, tu entende? Sim. Né? O problema é ficar um tempão lá, né? E, doutora, a gente que mora no sul, né? Eu percebo que quando tá com um bronze aqui do sul, é um bronze totalmente diferente do que um bronze europeu, por exemplo. E isso daí, o que é, tipo assim, a chance de se queimar, esse tipo de coisa? Eu percebo que lá, não sei se é por causa da camada, enfim, né? De ozônio? Isso. Na realidade, assim, a gente sabe que quanto mais alto for o lugar, mais fina é a camada de ozônio. E tem lugares no país que a camada de ozônio está mais fina por questões ambientais, enfim, né? Enfim. E a gente sabe que na Serra Gaúcha está mais fina, né? Então o índice ultravioleta, às vezes, aqui é maior do que em outros lugares do país, que a radiação é mais intensa, mesmo com a posição solar. E isso para a pele é terrível. É uma droga. Ainda mais aqui, ó. Então, assim, tem muito câncer de pele no Rio Grande do Sul. Tem muito câncer de pele aqui na Serra Gaúcha. Por quê? Porque por causa da colonização italiana, alemã, enfim, né, europeia, que teve aqui, as pessoas têm uma pele mais clara, né? Tem uma genética que predispõe a isso. E, enfim, trabalharam na agricultura, se expõem muito ao sol, ou mesmo não ocupacional, assim, por lazer, acabam pegando muito sol. Então, tem uma incidência maior de câncer de pele no Rio Grande do Sul. Que pena, né? E pouco se fala, né, sobre... Câncer de pele? Eu acho que isso já se fala cada vez mais, né? Eu acho que a gente está aqui falando sobre isso, né? E eu acho que é ótimo tu ter tocado nesse assunto e compartilhado a tua história também, né? Porque isso leva as pessoas a entenderem que pessoas perto de nós, acontece isso com gente que tá aqui do teu lado, né? Então é uma coisa que é real, assim. Não é alguma coisa fantasiosa, assim, E né? o Kleber não gostava de pegar sol. Esse é o irônico, né? Mas acontece. Por isso que eu cheguei lá a primeira vez e falei, eu tô com câncer de pele porque eu vivia no sol e eu acho que eu... Mas construir é que tu vê, isso. né? É predisposição, tem vários fatores. E tem fatores que a gente não entende ainda, né? Sim, que pode ser que tenha sido o caso dele, né? É. E, doutora, mais uma questão que eu quero levantar, né? Hoje, quando o Kleber recebeu o diagnóstico, então a gente começou a pesquisar e... E aí tu ouve de tudo, né? Tu lê de tudo e se fala muito sobre o câncer de pele levar... a outros órgãos, né? Metástase. Sim, o melanoma, né, principalmente, né, tem vários tipos de, né, tem o carcinoma, o melanoma, mas o melanoma, ele pode, sim, ele pode dar metástase, assim, para os linfonodos, pode dar metástase para o fígado, para o cérebro, para outros órgãos também, né? Por isso que é importante o diagnóstico precoce, pode dar metástase para a pele também, né, enfim. Mas eu tenho pacientes que tiveram metástase, né, há 10 anos e hoje em dia fazem imunoterapia, fizeram tratamento e também até hoje têm qualidade de vida e vivem normalmente. Então, graças a Deus, assim, o tratamento pro melanoma, mesmo metastático, evoluiu muito, né? Mas não é uma coisa, né, que a gente deseja para ninguém. Sim. Então, é muito importante fazer o diagnóstico precoce, né? E é comum o melanoma ou não tanto? Então, assim, dos cânceres de pele do Brasil, né? Vamos dizer assim, é 3%. Só? 3%. Mas o câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil. É mais comum do que câncer de mama, de intestino, de pulmão, de cérebro, de tudo. Nossa! Isso. E daí, dos cânceres de pele, o mais prevalente é o basocelular, que são... aquelas feridinhas, aquelas bolinhas vermelhas que não cicatrizam, sabe? Que sangram de vez em quando, geralmente no terço superior da face, que estão diretamente relacionadas à exposição ao sol. E essas feridas, assim, né? É um câncer que raramente dá metástase, mas ele pode ser mutilante e estigmatizante, porque tu fica cheio de cicatriz. Principalmente se é perto do olho, perto do nariz, sabe? Na orelha, no couro cabeludo, então tu vai ficando todo meio retalhado, assim, às vezes, sabe? Então, e tem o que fazer com esses ou... Tem que tirar, o tratamento é exérese, né? Então, se deixa muito tempo, às vezes a cicatriz é mais profunda, se deixa, né? Então tem que ter cuidado. Tem que ficar de olho nas pintinhas. Tem que ficar de olho, então ele é muito menos agressivo, vamos dizer, muito menos preocupante em relação à sobrevida, assim, né, do que o melanoma, mas
ele pode ser mutilante, assim, né, para a pessoa. Então, é bem importante fazer o diagnóstico. Sabe que depois que a gente começou a viver, né, nesse mundo, assim, eu comecei a observar, porque antigamente os colonos, né, que trabalhavam na agricultura, enfim, na roça, viviam expostos ao sol. E tem muito câncer. E não se falava, né, de câncer de pele antigamente. É que as pessoas antigamente também morriam e a gente nem sabia por que morriam. Entende, e daí, né? Morreu com câncer no fígado. Morreu de ataque, morreu disso, morreu daquilo. Então não se tinha o diagnóstico, assim, né? Do que a pessoa morreu, tu entende? Então... E até os próprios câncer de fígado. Mas será que esse câncer de fígado lá no colono não foi por causa de um câncer de pele? Pode ter sido, né? A gente não tem como... Porque tu não tinha ferramentas e as pessoas não tinham acesso aos diagnósticos que a gente tem hoje em dia, né? Como a gente tem hoje, né? Enfim. Então, isso evoluiu, graças a Deus, né? Eu falo, alguns pacientes falam assim, mas antigamente não fazia nada disso, não precisava fazer nada disso. Mas antigamente a gente andava de carroça, né? Não andava de carro, né? Também as coisas melhoram, né? Então as pessoas vivem mais, vivem melhor e a gente tem que usar essas ferramentas para melhorar a nossa qualidade de vida, né? E o diagnóstico precoce é o mais importante. De todos os cânceres, eu acho, sabe? É o que faz, então, por isso que, né, a gente fala em rastreamento de câncer de mama, de colonoscopia depois dos 50 anos. Então, a prevenção é o futuro. Né? Sim, tá todo mundo olhando. E agora, provavelmente daqui a um tempo, assim, vai ter painel genético para todos os tipos de câncer, né? A gente já tem para alguns, né? Então, aumenta, né? Se eu tenho predisposição genética para ter tal câncer, então eu vou ter que ter mais cuidado, vou ter que, né, ficar mais atenta, né? Então, isso vai ser o futuro também. Breve, já é uma realidade para várias doenças, né? E no futuro provavelmente vai ter terapia genética, né? Para que tu tenha um gene que aumenta a chance de tu ter melanoma. Daí tu vai fazer uma terapia genética que vai suprimir esse gene. Aí tu não vai ter melanoma. É o futuro. O próximo? Eu acho que sim. Que bom. Agora já tem esse sérum epigenético aí. Não dá pra tomar. Estamos esperando. Não dá pra tomar. Espero ansiosa por janeiro. Mas isso já é a realidade, assim, pra alguns tipos de câncer, assim, né? Mas isso provavelmente vai acontecer num futuro, né, que vai ser acessível pra nós, não sei quando, mas... Sim, mas que bom, né? É uma realidade já pra algumas doenças. Que bom. E doutora, hoje, que na época, né, há um ano atrás... Aqui em Bento não tinha nem mapeamento, eu acho, né? Agora tu trouxe isso para Bento. A gente trouxe, então assim, como eu falei, assim, andar de carroça, andar de carro, né? Então assim, hoje em dia eu acho que fazer o mapeamento é uma coisa básica, assim, né? Pra saúde, assim, do paciente. Então por isso que a gente trouxe para Bento, né? Eu só tinha em Porto Alegre, agora tem Bento. Então dá para acompanhar aqui, né? Nós também, super feliz poder acompanhar, né? Isso, né? Para os pacientes e tal. Tem outros dois dermatos que trabalham comigo, que é a doutora Thaís e o doutor Guilherme, que fazem esse exame, e a doutora Nelisa Iop também, que trabalha comigo e fazendo esse exame também. Porque antes tinha que ir até Porto Alegre para fazer, agora vai fazer aqui. E todas as pessoas têm indicação a fazer esse acompanhamento, né? Sim, principalmente quem tem muitas pintas, quem tem história, né, familiar de câncer de pele, quem já teve câncer de pele, né, é importante fazer, né? Sim, acompanhamento. E também eu acho que é importante, assim, né, fazer um mapeamento na vida para te ter um basal, assim, lá pelas tantas aparece uma pinta nova, daí tu vai acompanhar e tu vai ter certeza que é nova, que não é, porque a gente se esquece. Sim. Né, a gente, né? Não, e a gente consegue olhar uma parte do nosso corpo, claro, né, costas. Que é o órgão mais importante, é um órgão, maior órgão do corpo, né? Então, ele é muito importante. Ai, que bom, doutora, poder falar sobre isso, né, que era um assunto que eu estava querendo muito trazer até pela nossa história, né? E claro que não precisa ser neurótica, que nem eu e meu marido. Não, eu acho que vocês sejam neuróticos. Eu acho que esse comportamento é esperado depois que a gente passa por uma experiência, né, que não é tão boa, e com o tempo a gente vai aprendendo a relaxar. Isso é esperado, não é neuro, é uma coisa real, né? Não é neuro, é real. Acho que tem que se preocupar, tem que se cuidar, mas eu acho também que, né, dá pra viajar, dá pra curtir o sol, tudo numa boa assim, e se cuidando, né, e ficando atento, né? E vai tudo certo, né? Então, assim, a gente tem que se cuidar, né? A gente pode ficar mais bonita, mas a saúde é uma coisa essencial, né? Não dá pra, como eu falei,
Não adianta a gente ficar maravilhosa, linda e tal, e daí tem um câncer de pele, né? Justamente. As duas coisas caminham juntas. Por isso que foi importante falar sobre os dois assuntos hoje. Ótimo, aqui. Não, obrigada, tá? Doutora, obrigada pelo convite, adorei. Sabe que no final do nosso... Opa! Sempre acontece isso. No final do nosso episódio, então, a gente sempre entrega o Oscar, que é para ti poder dedicar ele para alguém, para algum profissional, enfim. É o momento que tu vai estar dando esse Oscar para alguém que tu admira. Então, tu pode olhar para a câmera e entregar ele para quem tu quiser. Eu entregaria para muitas pessoas, né? Mas eu vou dedicar esse Oscar, então, para minha equipe, né? Hoje em dia, né, a nossa clínica, ela não sou só eu, né? É um conjunto, né? Então tem outros dermatos que trabalham comigo, tem as meninas, tem a Esther que tá aqui comigo, né? Enfim, então é um trabalho em conjunto. Então a gente cresceu muito, né? E tô super orgulhosa, mas principalmente então da minha equipe, porque a gente consegue entregar um tratamento de qualidade hoje por causa das pessoas. Então não sou mais eu, somos todas nós. E também pra ti, né? Ai, obrigada! Bruna? Porque a Bruna, né, teve a iniciativa, então, né, de falar sobre um assunto que é muito importante, que às vezes é esquecido, né? Obrigada, tá? É uma oportunidade importante. Honrada. Ela tem um público, né, com um alcance incrível, né? Pra mim é uma honra estar aqui conversando contigo, te admiro muito. Também. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada. Quero agradecer você que ficou até o final do episódio de hoje. E se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal. Ative as notificações para receber as novidades e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!